Fala galera, seriedade, fim de jogo no Allianz Parque. E agora eu quero ver essa galera que tava chorando há 3 dias aí, que tomou uma porrada do Flusão, tomou uma porrada do papai, né? Vim agora em rede social falar que o Fluminense ia entregar jogo, que o Fluminense ia jogar de sacanagem, que o Fluminense ia fazer isso, que o Fluminense ia fazer aquilo, né? Um monte de gente chorando aí 3 dias depois de uma porrada violenta que o Fluminense fez, né? Depois de uma porrada que o Fluminense deu aí no time do Remo. E agora o time do Remo ganha hoje e o Fluminense empata em 0-0 com o Palmeiras no Allianz Parque, praticamente aí, né, deixando o caminho livre para eles serem campeões. Vou falar agora sobre o jogo, né? Inclusive agora eu vou falar sobre o jogo. O Fluminense, ele poderia ter ganho esse jogo do Palmeiras hoje, tranquilamente. O Fluminense teve chances de liquidar o jogo contra o Palmeiras. Inclusive o Fluminense jogou melhor que o Palmeiras. A sequência do Fluminense, né, pós-mundial, de perder 4 jogos pro Mirassol, pro Cruzeiro, pro Flamengo e pro Palmeiras, dessa vez foi perfeita. O Fluminense venceu do Flamengo, né? Ele venceu o Mirassol, empatou com o Cruzeiro fora e empatou hoje com o Palmeiras fora também. O que demonstra, inclusive, a melhoria, né, defensiva do Fluminense com o técnico Zubeldia. O Fluminense não tomou gol dos 4 primeiros colocados do campeonato nesses últimos jogos. Tomou um gol do Flamengo de pênalti. Então, defensivamente, o Zubeldia melhorou o esquema tático do Fluminense. Melhorou o Fluminense nesse período que ele está dentro do Fluminense. E hoje o Fluminense poderia sim ter vencido o Palmeiras, né? Só que o Fluminense não pode vencer o Palmeiras porque o Fluminense tem um grande problema. O Fluminense não tem atacante. Everaldo é uma coisa assim fora da curva pro ruim, né? Geralmente uma coisa que é fora da curva, ela é pra ser boa, mas pro Fluminense é inacreditável que esse cara não faz dentro do Fluminense. Mais uma vez um jogo bizarro do Everaldo, onde ele poderia sim ter feito gols pro Fluminense, e assim, o Fluminense não faz gols há muito tempo com esses atacantes, né? Inclusive até quando nesse jogo de quarta-feira poderia ter sido uns 4-0 se o Fluminense tivesse um atacante. Se o Fluminense tivesse um Fred ali de 2010, 2012, fatalmente teria ganho ali uns 4-0, então só fatalmente teria ganho hoje também. E fatalmente o Fluminense poderia estar ali no G4 até G3, ou quiçá até disputando esse título. Porque assim, o Fluminense não é esse time todo, mas também não é esse time horroroso que plantam por aí. Só que o Fluminense tem sim os seus defeitos. E o principal defeito do Fluminense hoje é o ataque. A defesa do Fluminense hoje melhorou muito com a chegada do Zubeldia. E o ataque continua bizarro. E o ataque é assim porque as contratações foram feitas dessa forma e o Fluminense não tem mais pra onde correr. Inclusive a gente vai ter que disputar semifinal da Copa do Brasil, ou quem sabe aí uma final sem atacante, porque os atacantes não fazem gol. John Kennedy quando entra não faz gol, Cano tá machucado, não faz gol, Everaldo entra, não faz gol. E hoje a gente terminou o jogo com a dupla dinâmica, Soteldo e Everaldo. Então assim, é bem complicado. Apesar da gente estar ali num 5º lugar, né, 6º, 5º lugar no Campeonato Brasileiro, brigando ali entre o 5º e o 6º lugar do Campeonato Brasileiro, a gente tá ali ainda sem atacante. Então vamos ver aí o que a gente pode ainda alcançar dentro do Campeonato Brasileiro, né, que a gente tem um jogo agora contra o São Paulo no Maracanã, espero que esteja lotado. O Maracanã acho que vai estar em peso dessa vez, a torcida precisa ir, o Fluminense está merecendo isso, pelas partidas que o Fluminense tem feito, né? E depois vamos começar aí para pegar já a reta final do Brasileirão e depois Copa do Brasil, né? Eu só quero ver o chororô agora, né? Chororô de 3 dias aí, ó. Cadê? Um monte de gente falando em rede social aí, um monte de besteira. Cadê agora? Seriedade. 0-0, o Fluminense marcou um ponto fora de casa, poderia ter marcado 3, mas não foi dessa vez. Ainda assim jogamos bem, né? Até a próxima.